de Jonas aí. Bênção demais. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com Jonas. Palavra do Senhor. Jonas, capítulo número 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão da King James. Eu não sei qual é a sua versão, mas acompanhe. A mais comum é a revista corrigida. Mas eu gosto dessa versão e eu quero ler e você acompanhe comigo o texto que diz assim. A palavra de Yahvé veio a Ioná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Diga comigo, ordem. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Iapó, Jope, ou seja, Formosa, e encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Eu quero frisar essa parte. Tentando escapar da presença de Yahvé. Repete comigo. Tentando escapar da presença de Deus. Contudo, Yahvé, que significa Deus, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, e em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. Amém, povo de Deus? Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que é uma honra, Senhor, estar na Tua casa. O pardal encontrou ninhos para si, a andorinha encontrou um lugar, encontrou uma casa, mas a Tua palavra diz que nós encontramos os Teus altares, Senhor, e este lugar é o santuário do Senhor, aonde o Senhor fala, aonde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor cura, aonde o Senhor alimenta, onde o Senhor ensina através da Tua palavra. Pai, que diminua eu e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale conosco através dessa porção da Tua palavra nessa noite, e que sejamos edificados por ela, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, não fuja de Deus. Não, mas fala com coragem, como quem já jantou. Não fuja de Deus. Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Irmãos, o texto que acabamos de ler, ele conta a história de Jonas, um homem, profeta do Senhor, que ouviu a voz de Deus e recebeu uma direção. Diga comigo, direção. Na minha tradução diz ordem. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Escute, presta atenção. Existem coisas que Deus nos direciona de uma forma passiva, mas existem outras coisas que Deus nos direciona de uma forma ativa. E quando Deus nos direciona de forma ativa, não é um pedido, é uma ordem. Diga comigo, ordem. Tem coisa, irmão, que Deus não pede para nós, Deus manda. E sabe por que Deus manda? Porque Ele tem todo o poder. Ele tem poder para mandar. Existem pessoas que às vezes elas mandam em determinadas situações,
porque elas acham que elas têm poder para isso. Por exemplo, existem autoridades que elas são separadas para elas poderem dar direção em determinadas áreas, em determinadas situações. Por exemplo, existem pessoas que recebem autoridade para poder disciplinar, poder corrigir, poder dar direção, como por exemplo os policiais. Em um momento, em um lugar, um guarda de trânsito, por exemplo, ele é uma autoridade ali capacitada para poder dar direção para você. Então ele vai mandar, ele vai apitar, vai dizer, vai por aqui, vai por ali. Então ele está te dando uma ordem. Se você desobedecer, você pode ser punido por isso. Mas como é que nós olhamos para Deus quando Deus nos dá uma ordem? Nós olhamos para Deus como alguém que vai nos punir simplesmente porque Ele nos ordenou? Ou nós olhamos para Deus como um pai que nos ama e quer o melhor para nós? E eu coloco diante de vocês esse texto da palavra do Senhor para nos fazer refletir acerca de uma ordem de Deus na vida de um homem, uma ordem de Deus na vida de uma pessoa. Eu abro um parênteses aqui para dizer para alguém aqui nessa noite: abra os seus ouvidos espirituais para entender as ordens de Deus. Tem coisa que Deus está nos ordenando e nós precisamos ter a sabedoria de obedecer. Quando o Senhor então ordena a Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você. Uma cidade está completamente perdida, pessoas estão morrendo, pessoas estão se perdendo, e elas precisam de Deus, elas precisam do Evangelho, elas precisam do Evangelho da salvação, elas precisam ser livres da maldição. Então eu preciso de um homem, e eu escolhi você. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que quando Deus delega algumas coisas para alguma pessoa de forma específica, é porque Deus escolheu. E quando Deus escolhe, ninguém tem nada a ver com isso. Quando Deus escolhe, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu não gosto do jeito daquela pessoa, eu não concordo. O problema é seu, meu irmão. O problema é seu, minha irmã. Deus escolheu ele, Deus escolheu ela, Deus levantou, Deus escolheu Jonas. Amém, povo de Deus? Deus escolheu Jonas. Deus poderia ter escolhido João, Deus poderia ter escolhido Tiago, Deus poderia ter escolhido o José, Deus poderia ter escolhido Bartolomeu, mas Deus escolheu Jonas. Só que o que é engraçado é que Deus escolheu quem não gostaria de ir. Deus escolheu quem não gostaria de obedecer. Deus tem essas particularidades, irmãos. Não é que Deus não sabia que Jonas não queria ir. Não é que Deus não sabia que Jonas tinha o coração endurecido para ir. Não, Deus sabia. Mas sabe por que Deus escolhe quem não quer ir? Porque Deus vai preparar ele para quando ele for, ele vai reconhecer que quem levantou, quem escolheu, quem capacitou, quem direcionou foi Deus, não foi ele. Agora tem muita gente que quer, tem muita gente que quer fazer, tem muita gente que acha que tem potencial, tem muita gente que acha que foi chamado, tem muita gente que quer e Deus não escolhe. Tem muita gente que quer e Deus não levanta. Por quê? Porque precisa primeiro entender que quem escolhe é Deus, o tempo é de Deus, a forma é de Deus, quem trabalha é Deus, e quem dá a missão é Deus. É Deus. Tem muitas pessoas querendo fazer a sua própria missão. Deus me salvou, então eu vou pregar. E prega, não tem problema pregar, não tem problema evangelizar, não tem problema fazer a obra de Deus, mas você precisa entender que você precisa estar debaixo de uma direção. Quem quer fazer a obra de Deus sozinho e aleatoriamente, ele corre sérios riscos. Por que corre sérios riscos? Risco de não estar na direção certa, fazendo da maneira certa aquilo que Deus propôs fazer. Boa vontade não é o suficiente. Tem muita gente de boa vontade, mas talvez não foi experimentado por Deus ainda o suficiente para poder fazer o que se propõe fazer. Irmãos, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente até gostaria de fazer, mas a grande verdade é que Deus sabe o momento certo.
Deus sabe o momento certo. Quem está aqui nessa noite? Diga comigo nessa noite: Deus sabe o momento certo de me usar. Diga: Deus sabe o momento certo de me levantar. Diga: Deus sabe o momento certo de me curar. Diga: Deus sabe o momento certo de me promover. Deus sabe o momento certo. Deus sabe o momento certo, irmão. E então Jonas ouviu a ordem do Senhor, e Jonas disse: ó, deu ruim para mim, vou embora, vou obedecer não. E Jonas fica conhecido como um profeta do Senhor fujão. Olhe de cantinho de olho, por mão do seu lado, diga assim: ó, sabia que Jonas era fujão? Não tem nada a ver com você não, né? É só o Jonas. O profeta fujão. Deus deu uma ordem, deu uma direção, deu uma missão, e ele falou: quer saber, ó, fui. Quanta missão Deus já te deu, quanta direção Deus já te deu. Será que você tem obedecido aquilo que Deus tem te falado, a direção que Deus tem te dado? Então Jonas, ele foi embora, ele fugiu, falou: não, quer saber, não vou aceitar essa missão não, eu vou para outra coisa, eu vou fazer outra coisa, quer saber, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Deus mandou ir para Nínive, mas Tarsis é melhor, Tarsis tem mais gente, Tarsis é uma cidade mais construída. Não, quer saber, não vou, eu vou fazer o que eu quero. Você conhece gente assim? Quer saber? Ah, Deus, eu vou fazer o que eu quero. Esse negócio de obedecer ao Senhor aí não está com nada não. Eu vou fazer o que eu quero. Talvez, irmão, você está aqui nessa noite dessa forma. Tem ouvido a voz de Deus. Deus tem te direcionado, mas você tem voluntariamente tomado a decisão de não obedecer. De não obedecer. Talvez estejamos assim, ou conhecemos alguém fugindo do Senhor, nem se dando conta de que é exatamente isso que está fazendo. Porque tem pessoas que estão fugindo de Deus, e às vezes ela não tem a percepção que está fugindo. Mas tem gente que sabe que está fugindo. Tem gente que sabe que está desobedecendo. Tem gente que sabe que está pecando contra o Senhor, não dando ouvidos à voz do Senhor, mas mesmo assim está insistindo nesse negócio. E olha, nós vamos aprender com a experiência de Jonas, para entendermos que o que levou a fugir de Deus. E eu não sei o que pode levar uma pessoa a querer fugir de Deus, mas existem várias situações. Eu vou falar algumas coisas, talvez pode, de repente, confrontar sua atitude, ou de repente pode se assemelhar à sua atitude, e você para pensar, porque, para falar bem a verdade, cada pessoa tem uma realidade, e existem pessoas que fogem de Deus de forma consciente, e existem pessoas que fogem de Deus de forma inconsciente. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, se você entender que você está fugindo de Deus em alguma área da sua vida, hoje é o dia de você se posicionar. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou parar com isso. A partir de hoje, Senhor, eu quero posicionar diante do Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Primeira atitude que talvez alguém pode querer fugir de Deus. Talvez Jonas fugisse de Deus por acreditar ser o melhor caminho. Jonas, talvez ele pensou que fugir fosse a melhor solução. Se esconder, ir para um lugar oposto. Deus mandou ir para a direita, ele resolve ir para a esquerda. Deus mandou ir para frente, ele resolve ir para trás. Talvez na cabeça de Jonas a melhor coisa é fazer o que o seu próprio nariz manda. O próprio nariz aponta. O texto diz: Jonas se aprontou para fugir. Irmãos, sabe o que é interessante? É que quando Jonas recebe a direção, no verso 3 diz: ele decidiu fugir. Diga comigo: decidiu. Irmãos, é muito mais fácil decidir obedecer do que decidir desobedecer. Olha para mim, presta atenção. É muito mais louvável, é muito mais fácil decidir se aprontar para obedecer
do que para desobedecer. Porque quando você obedece, você colhe as bênçãos da obediência. E quando você desobedece, você recebe as consequências da desobediência. Quem está entendendo, diz amém? Jonas prontamente se propôs a fugir. É como se Deus aparecesse e falasse: Jonas, eu tenho essa missão para você. Jonas, pessoas estão esperando a mensagem que virá através dos seus lábios. Jonas, pessoas serão salvas. Jonas, e Jonas fala: fui, estou nem aí. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua casa. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua vida. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua família. E o que Deus quer de você é posicionamento. O que Deus quer de você é que você se posicione diante de Deus, se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa pronta para servir a obra de Deus, uma pessoa honrada, uma pessoa de palavra, uma pessoa de princípios. O que Deus espera de você é que outras pessoas sejam alcançadas por Deus através da sua vida, e você simplesmente recebe tudo isso e diz: Deus, fui. Não quero ser esse homem, não quero ser essa mulher, não quero ser essa pessoa, não quero ter essa responsabilidade, quero viver do meu jeito. Eu quero ser apenas um crente que frequenta igreja de vez em quando e que não tem compromisso com a palavra, porque se pecar, ninguém vai poder falar nada. Porque se fizer alguma coisa errada, ninguém vai poder corrigir. Por quê? Porque não se posiciona. Não se posiciona. Jonas, então, ao ouvir a ordem direta do Senhor, ele decidiu desobedecer. Quantas pessoas de forma voluntária se dispõem a desobedecer a Deus? Deus fala através da palavra, Deus fala através dos profetas, Deus fala através da liderança, Deus fala através dos louvores, Deus fala pessoalmente, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da palavra revelada, Deus fala de várias maneiras, mas mesmo assim, tem pessoas que decidem desobedecer. A desobediência traz consequência. A desobediência traz consequência. Quem está aqui comigo nessa noite? Diga comigo nessa noite: desobedecer traz consequências terríveis. Terríveis, meu irmão. Jonas, então, ele acreditou talvez de que desobedecer fosse o melhor caminho, mas eu quero te afirmar que nunca desobedecer será o melhor caminho. Nunca. Existem pessoas que quando elas são convidadas para fazer o que é certo, para fazer algo que proclama o nome do Senhor, elas pensam 10 vezes. Mas quando elas recebem um convite para fazer algo do mundo, elas nem pensam, elas já digam sim. Vamos numa festa, num churrasco, opa, estou dentro. Há um aniversário, estou dentro. Vamos na vigília, irmão, vamos orar, vamos lá. Quem que vai ficar com meu filho? Quem que vai ficar lá em casa? Como é que vai ser? Você está entendendo? Quem está entendendo, amém? Mas vai para uma festa, leva todo mundo, leva até o cachorro e o papagaio, para não correr o risco de perder. Quais são as prioridades que você está dando na sua vida? Quais são as prioridades que você está dando na sua vida? Obedecer a Deus e a sua palavra? Ou você é dono de si mesmo? Ninguém manda em mim, igreja não manda em mim, pastor não manda em mim, Deus não manda em mim. Sabia que tem gente assim? Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Jonas, é a atitude de Jonas. Jonas é a expressão de um homem de Deus desobediente. Um homem com potencial para ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, mas que opta, que escolhe pela desobediência, em vez de obedecer. Sabia que tem muitas pessoas que vivem dessa maneira? Escancaradamente elas optam por ser desobedientes. Escancaradamente elas optam por desobedecer a ordem de Deus, desobedecer a direção da palavra, desobedecer a direção de Deus para a vida das pessoas.
E então, Jonas, ele decide não cumprir o propósito de Deus. E ele pega a sua malinha, compra a sua passagem, entra num barquinho e vai embora. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Para o desobediente, sempre haverá uma embarcação disponível e um ingresso disponível para quem quer fugir de Deus. Não seja você essa pessoa. Não seja você essa pessoa. Sempre vai ter um convite para quem quer desviar, para quem quer sair da presença de Deus. Sempre vai aparecer um amigo endemoniado, sempre vai aparecer uma amiga endemoniada, sempre vai aparecer um convite do inferno, sempre vai aparecer uma programação, uma festa, sempre vai aparecer algum trabalho, sempre vai aparecer alguma coisa para quem quer sair da presença de Deus. Agora cabe a você ter discernimento, se isso é para você ou se isso não é para você. Cabe a você ter discernimento se Deus está nisso ou Deus não está nisso. Agora, se você voluntariamente decidir ser um Jonas, você está tomando a sua decisão consciente de que haverá consequências. Consciente de que haverá consequências. Quem está entendendo diz amém? Todos os dias existem pessoas que fogem de Jesus, mas muitos não se dão conta disso. Você foge de Jesus quando você não se propõe a orar. Você foge de Deus quando você não se propõe a ler a Bíblia. Você foge de Deus quando você não se propõe a obedecer às direções de Deus para o seu cuidado, para o seu bem, através das autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Quantas pessoas optam por fugir de Deus de forma, muitas das vezes, consciente e outras inconsciente, fugindo de Deus, fugindo da santidade, fugindo da palavra de Deus. O Senhor pediu para Jonas ir para um lugar que dava 800 quilômetros de distância. Jonas optou por ir para um lugar que dava 3.000 quilômetros de distância. Todas as vezes que nós optamos por agir por conta própria, nós distanciamos de Deus. Olha para a pessoa do seu lado, se é do seu jeito, sempre vai ser para longe de Deus. Tem que ser do meu jeito, longe de Deus. É assim que eu penso, longe de Deus. Todas as vezes que o coração é endurecido para não ser ensinado, está caminhando para longe de Deus. É o barquinho do Jonas caminhando indo para Tarsis em vez de Nínive. Quem está entendendo diz amém. Todas as vezes que alguém endurece o coração para as autoridades que Deus levantou, para os ensinamentos da palavra, para a direção de Deus, é você entrando no barquinho, indo em direção a Tarsis, quando Deus está te mandando ir para Nínive. Deus está te enviando para o propósito, e você está indo para o lado que você quer, fazendo o que você quer, fazendo do seu jeito, porque você não se deixa ser moldado, não se deixa ser direcionado, não se deixa ser ensinado por Deus. Será que Deus está falando nessa noite? Será que Deus está falando nessa noite? Olha a outra característica. Talvez Jonas tenha fugido, talvez porque ele era um preguiçoso, e ele tinha preguiça ou cansaço de fazer a obra de Deus. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: não, fazer as coisas de Deus não é para mim não, é para o outro. Não, a minha vida é corrida demais, eu canso demais, a minha vida é corrida demais, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia direito. Deus que tenha misericórdia da minha vida. Você sabia, gente, que tem pessoas que elas só oram clamando a misericórdia do Senhor? Não tem nada errado orar, clamar a misericórdia, porque todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, sim. Mas você já parou para pensar que as melhores orações, quando nós entramos na presença do Senhor, é quando nós reconhecemos os nossos erros, nos humilhamos diante do Senhor, falando: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu tenho errado, Senhor, mas eu quero mudar, eu tenho errado, Senhor, mas eu quero melhorar, eu tenho errado, Senhor, mas existem coisas boas, coisas novas, que o Senhor está preparando para mim, eu quero experimentar, eu quero viver essas coisas novas que o Senhor tem para mim. É onde você se quebranta, você se humilha, você reconhece o seu erro, você pede perdão para o Senhor e você se posiciona.
posiciona. Irmãos, o Jonas então resolve fugir. Nós lemos que ele fugiu e simplesmente quando ele entrou no barco, o que ele fez? Ele foi lá para o mais fundo do porão que tinha lá no barco, ajeitou a caminha dele lá e ó, puxou a paia. Tem gente que encontra um lugar confortável na igreja. Ali é o banco dele, ali é o banco dela. Ninguém me tira daqui, aqui é meu lugar. Aqui quinta-feira eu sento aqui, domingo eu sento aqui. Acabou o culto, para bater palma eu bato palma, para cantar eu canto, para dizimar eu dizimo, para ofertar. Esse é o meu cantinho, está confortável, está jeitosinho, está ajeitadinho, beleza, está tudo certo. Ei, cuidado, você pode estar sendo um Jonas, fugindo de Deus, achando que está confortável o lugar que está, mas tem uma tempestade vindo aí. Tem uma tempestade vindo aí. Os que fogem de Deus, uma hora serão descobertos. Os que fogem de Deus, uma hora serão descobertos. Aqueles homens não tinham nada a ver com a história. Aqueles homens não tinham nada a ver com a paçoca, mas vendeu o ingresso para um fujão. Escuta, não coloque dentro da sua casa gente que foge de Deus, gente que está desviado de Deus, gente que está pecando, que está escolhendo viver uma vida fora do direcionamento de Deus. Não coloque na tua vida pessoas que estão fugindo da presença de Deus, pessoas que não querem ter compromisso com Deus, pessoas que não querem ter aliança por Deus, porque a hora que o vento vir, vai sobrar para você. Ouça um amém aí, um glória a Deus. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu só estou tentando ajudar aquela pessoa, mas essa pessoa não quer nada com Deus. Você já tentou, você já orou, você já jejuou, você já visitou, você já falou, você buscou. Ei, toma cuidado, porque a hora que o vento vir, se esse Jonas estiver dentro da sua casa, se esse Jonas estiver dentro da sua vida, se esse Jonas estiver na sua história, você vai sofrer consequências por causa disso. Existem pessoas que não têm a percepção de que elas estão andando com um Jonas, de que elas estão perto de um Jonas, e um Jonas fugindo de Deus é problema. Um Jonas fugindo de Deus vai te trazer problema. Talvez esse Jonas pode ser um namoro. Jovem cristão namorando gente ímpia, desviado, se relacionando fora da presença de Deus. Esse Jonas vai trazer confusão, esse Jonas vai trazer problema. Quem está fugindo de Deus só traz problema. Quem está fugindo de Deus não abençoa, só dá problema. Aqueles homens não tinham nada a ver com a história. Jonas estava lá dormindo, lá no porão, e de repente veio o vendaval, vem a tempestade, vem aquele todo, e o Jonas dormindo. Ei, o causador do problema é o que menos faz alguma coisa para mudar. O causador do problema é o que menos se importa. Jonas criou o problema, ele estava lá dormindo, e os marinheiros lá, tudo desesperado, achando que o barco ia afundar, e o Jonas dormindo. Ei, toma cuidado. Hoje ainda pede para o Senhor abrir os seus olhos, para você descobrir quem é o Jonas que está na sua vida. Esse Jonas, ele precisa se posicionar, ou então ele tem que sair do barco. Quem está entendendo? Eu vou repetir: ou esse Jonas se posiciona, ou ele sai do barco. Porque se ele ficar no barco da sua vida, você afunda com ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz na igreja. Você precisa ser espiritual para você entender essa palavra. Você precisa ser espiritual para você entender o que Deus está querendo te dizer. Você precisa ser espiritual. O Jonas não estava nem aí. O vento vinha, balançou o barco e tal, e aqueles homens desesperados, e o Jonas dormindo no barco, preguiçoso, queria fazer nada. Você sabia que tem gente na igreja assim? Todo mundo trabalha, todo mundo se envolve, todo mundo faz, mas tem uns que é salvo. Jonas era salvo, era homem de Deus, era profeta. Quer saber? Pastor que faça, diácono que faça,
operador que faça, as irmãs da oração que façam, o pessoal do louvor que faça. Jonas, vai dar ruim uma hora. O vento vai vir. O vento vai vir. E quando o vento vem, não tem outro jeito. O Jonas vai ter que depender de Deus. O Jonas vai ter que depender de Deus. Quem está entendendo diz amém. Porque o Jonas é homem de Deus. O Jonas ouve a voz de Deus. O Jonas conhece Deus. A hora que o vento vem, não vai ter para onde correr. Ele vai ter que depender de Deus. Só que sabe qual é o problema? É que todos que estão perto sofrem junto. Todos que estão no barco sofrem junto. Todos que estão juntos sofrem. Por quê? Porque o Jonas escolheu desobedecer. É a casa que sofre. É o casamento que sofre. É os filhos que sofrem. É a vida financeira que sofre. A vida espiritual sofre. A vida psicológica sofre. A vida emocional sofre. Tudo porque o Jonas resolveu desobedecer. Desobedecer. Quem foge de Deus não está muito se importando com o que pode acontecer, não, irmãos. Nem consigo mesmo, tampouco com os que estão ao seu redor. O mundo está acabando. E o Jonas, olha para o irmão do seu lado e diga assim: ó, toma cuidado. Deus vai abrir seus olhos. Você vai descobrir o Jonas da sua vida. Deus está falando aí, irmão. Tem muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira, fingindo ou deixando Deus de longe, por preguiça, por cansaço. Isso é um grande perigo, pois estamos fazendo isso e nos conformando com a vida a qual estamos vivendo, sabendo que estamos desobedecendo. Irmão, sabe qual é o pior pecado? É você cometer o pecado consciente. O pecado consciente é iniquidade. Você sabe que está fazendo, mas você não se posiciona. Não permita que a sua vida naufrague por causa do pecado consciente. O diabo sempre colocando isso na mente das pessoas, que estamos cansados demais para estar no culto, estamos cansados demais para fazer uma campanha, estamos cansados demais para participar de uma vigília, estamos cansados demais para ler a Bíblia toda durante o ano, estamos cansados demais para nos envolver com a presença de Deus, estamos cansados demais. O diabo está sempre convencendo os Jonas a não viver o propósito, usando as desculpas. Mas eu tenho uma boa notícia: se alguém está cansado, Mateus 11:28 diz assim: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Não tem desculpa para quem está cansado. Se você está cansado, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Porque Ele virá ao teu socorro. Ele te abençoará. Ele trocará os fardos com você. Descansa no Senhor. Aleluia. Uma outra situação que às vezes nos faz um Jonas fugir de Deus é quando tem um pecado de estimação. O pecado de estimação faz com que o Jonas fuja do propósito. Jonas pode ter fugido do Senhor por não se achar digno de estar próximo dele, por ser um pecador. Sabe aquela pessoa que sabe que Deus chamou, que Deus escolheu e que Deus está capacitando, Deus está instruindo, Deus está dando direção para ela. Ela sabe que ela tem potencial, mas ela tem um pecadinho de estimação que ela ainda não resolveu. E esse pecadinho de estimação faz com que ela não se sinta digna de ser um obreiro de Deus, faz com que ela não se sinta digna de ser um sacerdote, de ser uma mulher de Deus, de ser um homem de Deus, e faz com que esse pecado, o diabo traz acusação na sua mente, falando: você vai pregar, você vai fazer a obra, mas ainda tem essa área na sua vida, você ainda está assim. Então os pecados de estimação pode fazer com que o Jonas fuja do propósito e desobedeça a ordem de Deus. Sabe que existem pessoas que talvez ela está cometendo o mesmo erro que Jonas cometeu. Ouvem a palavra do Senhor, toca o coração, mas não aceita.
não aceita a direção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus exige mudanças, e existem pessoas que não estão dispostas a mudar. Elas não estão dispostas a mudar o comportamento, elas não estão dispostas a mudar o pensamento, elas não estão dispostas a mudar a sua personalidade, ou pelo menos melhorar ela. Elas não estão dispostas, e por não estar dispostas, elas optam por fugir. E quando foge, prejudica toda a sua casa, prejudica toda a sua família, prejudica a igreja, prejudica o chamado de Deus para a sua vida, prejudica tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Fugir nunca vai ser a melhor opção, fugir nunca vai ser a solução. Existem pessoas que talvez cultivam pecado ainda, e talvez esse pecado é um pecado que muitas das vezes o inimigo usa para oprimi-la. Sabia que tem pessoas que elas converteram, elas entregaram a vida para Jesus, mas ainda não venceram a bebida. Elas ainda bebem cerveja, elas ainda bebem algumas bebidas alcoólicas, e muitos ficam buscando versículos isolados na Bíblia como subterfúgio para justificar o seu pecadinho de estimação. Existem pessoas que elas são crentes, entregaram a vida para Jesus, mas ainda não venceram o cigarro. Existem pessoas que elas entregaram a vida para Jesus, elas creram em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas elas ainda não foram libertas das drogas. Elas ainda não se sentem libertas da pornografia, elas ainda não se sentem libertas dos vícios, do adultério, da prostituição, da imoralidade. São os pecados que muitas das vezes envolve essa pessoa, e muitas das vezes essa pessoa sabe que Deus tem uma obra na vida dela, que Deus tem uma obra na família dela, que Deus tem uma obra para ser desenvolvida, mas ela não consegue acreditar. E aí ela opta por ser um Jonas. Eu vou fugir até onde dá, eu vou fugir até onde eu conseguir, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito pelo menos sou eu que estou no comando, do meu jeito pelo menos sou eu que estou com as rédeas nas mãos. Só que esse é um sério problema, isso é um sério problema. As pessoas muitas das vezes elas não conseguem largar, não conseguem se libertar desses vícios, desses pecadinhos de estimação, e aí elas dizem assim: Deus, não dá para fazer a tua obra, porque eu sei que se eu fizer, eu vou estar fazendo errado. Mas elas não optam por vencer, elas não optam por lutar, elas simplesmente se entregam. Pastor, como é que alguém se entrega? Quando não luta. Quando é que alguém se entrega? Quando não busca mudança. Quando é que alguém se entrega? Quando não se submete à palavra de Deus. Esse é meu jeito, eu não vou procurar pastor nenhum, não vou procurar pastora nenhuma, não vou procurar ninguém para poder resolver, para poder me ajudar. Você está sendo um Jonas, você está escolhendo permanecer no pecado, você está escolhendo permanecer com esse pecado de estimação e desobedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, porque você não quer lutar, não quer vencer, não quer melhorar, não quer deixar Deus moldar, não quer deixar Deus trabalhar. E quando você opta por fazer isso, você é um Jonas, e vai trazer problemas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quem está entendendo nessa noite? Infelizmente as pessoas ainda cometem esses erros e mentem para si mesma de que não está cometendo. Não estou fazendo isso não. O pastor está exagerando. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está te dando essa palavra para te abrir os olhos. Deus está te dando essa palavra para abrir os seus olhos, para você ver, para você enxergar, para você entender, meu irmão, que Deus tem algo especial na sua vida e o diabo está roubando de você. Mas quando você entender, você vai se posicionar e Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Olhos vão se abrir em nome de Jesus. Olhos vão se abrir. Não permita que quando o seu coração sente a vontade de obedecer, sente a vontade de fazer aquilo que Deus está mandando, ele se incline para o pecado de estimação. Não permite, porque isso vai bloquear a sua ação de obediência. Vai bloquear.
E o inimigo bloqueia isso de várias maneiras, dizendo: ó, vou abrir minha vida para ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, decisão é minha, eu faço o que eu quero, a vida é do meu jeito, é desse jeito. Pois é desse jeito que o diabo quer te levar para o inferno. É desse jeito. É desse jeito que o inimigo quer te tirar da presença de Deus. É desse jeito que Satanás quer detonar com a tua família. É desse jeito que o diabo quer arrebentar com a sua casa. É desse jeito que o diabo quer fazer com que os seus filhos se desviem. É desse jeito. Mas quando nós inclinamos o nosso coração para o Senhor e reconhecemos nossas falhas, a palavra do Senhor diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. A palavra do Senhor diz que o Senhor estende a sua mão para nos tirar da onde nós estivermos, porque o nosso Deus, Ele tem poder para nos perdoar de todos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos nossas falhas. O Senhor é o nosso advogado fiel, Ele julga as nossas falhas, Ele pagou a sentença na cruz do Calvário, e Ele tem o poder para nos libertar pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque já foram chamados, libertos, livres da morte para a vida. Não há condenação se você está em Cristo. Ah, mas eu erro, pastor. Quem não erra? Ah, eu peco, pastor. Quem não peca? Sabe qual é a diferença? É que eu não vivo na prática do pecado, eu me arrependo, porque o sangue do Senhor está liberado para a minha vida. Eu creio que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Então eu não vivo na prática do pecado, eu me arrependo, eu reconheço que sou falho, e eu reconheço que eu sou dependente de Deus. Dependente de Deus. Quarta e última característica que às vezes um Jonas faz. Talvez Jonas foge por não acreditar nas maravilhas que Deus tem poder para fazer. Tem muito Jonas que foge porque ele não acredita que Deus pode fazer na vida dele. Ele não acredita que Deus pode fazer na vida dela. Ela não acredita que Deus pode fazer no casamento dele, no casamento dela. Ele até acredita que Deus pode fazer, mas na vida do outro, mas não na vida dele, não na vida dela. E por isso foge. Provavelmente Jonas também pode ter fugido por não acreditar o quanto o Senhor poderia fazer maravilhas através da vida dele. Da mesma forma podemos estar hoje pensando: realmente o Senhor quer mudar a nossa história, nos tornar vencedores em todas as coisas, mas eu não acredito que Deus vai fazer na minha vida. Existem pessoas que perderam a fé. Perderam a fé. Não acredita mais que Deus pode restaurar sua casa, restaurar suas finanças, restaurar seu casamento, restaurar sua comunhão com Deus. Perderam a fé, desacreditaram que Deus pode mudar a sua história. Uma das formas de fuga é quando não temos fé. Uma das maneiras de fugir de Deus é quando nós permitimos que o diabo roube a nossa fé. Talvez um dia você já foi um homem fervoroso, cheio de fé. Talvez um dia você já foi uma mulher cheia de fé, enfesada. Mas não é enfesada de brava, não, enfesada de fé, cheia de fé. Um homem enfesado. Não é enfesado de ranzinza, não. É enfesado, cheio de fé, um homem enfesado. Mas o pecado roubou essa fé do seu coração. As lutas, as dificuldades, as adversidades roubaram essa fé do seu coração. Você pode talvez até dizer assim: mas poxa vida, eu estou indo na igreja, eu ouço a palavra, poxa vida, eu estou participando dos cultos, eu até faço parte de um ministério, eu faço até parte de um grupo da igreja, eu até estou envolvido em alguma, mas por que eu passo por isso? Por que essas coisas acontecem? Por que eu estou sofrendo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ei, você já parou para pensar? Se Deus não mudou sua situação, talvez seja porque Ele quer mudar você diante da situação. Se Deus não mudou a sua situação,
Talvez Deus quer mudar é você diante da situação. Deus, que hora que o Senhor vai me tirar dessa tempestade? Ei, primeiro Deus quer que você acorde e descubra que você é um profeta que está fugindo, para que Deus possa te tirar dessa tempestade. Enquanto você não descobrir que você é um profeta que está fugindo, que está desobedecendo a Deus, a tempestade vai vir, o problema vai acontecer, as lutas vão acontecer. Por quê? Porque neste mundo nós teremos aflições, mas a palavra do Senhor diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. E se você está com Cristo, você vai vencer. Você não vai perder as batalhas, você não vai perder as guerras, você vai ser vencedor. Sabe por quê? Porque você entendeu que o seu general é Cristo, que é o Senhor da sua vida. Ele é que te direciona, Ele é que te abençoa, é Ele que está com você. Ele te toma pela mão direita e te diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Aleluia. Mas quando nós estamos mais preocupados com a situação do que com a nossa própria vida diante da situação, nós queremos o resultado, queremos que Deus faça, queremos que Deus resolva, mas estamos tendo a atitude de Jonas, no meio da tempestade. Deus não vai parar a tempestade, Deus vai permitir a tempestade até que você reconheça que você é um Jonas fora do propósito, que você é um Jonas fugindo de Deus, que você é um Jonas que tem chamado, que tem propósito de Deus, que Deus tem obra para fazer através de você, que tem pessoas para se alcançar através de você. Até você entender isso, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, as tempestades serão os instrumentos de Deus para te moldar. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza.